Olá, eu sou o Dr. Tiago Vasques. Hoje eu vou falar um pouco sobre sarcopenia. Sarcopenia é uma doença caracterizada pela acentuada perda de massa muscular e força, e ela comete principalmente os idosos, embora também possa, em alguns casos, por questões de algumas doenças associadas ou carências nutricionais, também afetar crianças, jovens e adultos da meia-idade. Tem três principais fatores que contribuem, para o quadro de sarcopenia. O primeiro é a falta de atividade física, que já é um agravante para qualquer outro tipo de doença também, mas outras questões como a alimentação inadequada, aporte inadequado de alguns macro e micronutrientes e muitas vezes também a falta de acompanhamento profissional para ajudar os idosos principalmente. Nós estamos aprendendo a envelhecer. E envelhecer com saúde é algo que tem sido desafiador. Em termos da perda da massa muscular, estima-se hoje que um adulto de 40 anos em diante, ele começa a perder 5% da sua massa muscular a cada década. Quando ele tiver com 60 anos, ele já perdeu de 13% a 24% da massa muscular. Aos 80 anos, a maioria dos indivíduos já tiveram uma perda de 50% da massa muscular. Isso é muito impactante. É impactante porque a massa muscular está intimamente ligada ao metabolismo, à locomoção, à fratura óssea, ao sistema imunológico, cognitivo. Para vocês terem uma ideia, estima-se que um idoso internado no hospital, a cada dia imobilizado, ele perca 2% da sua massa muscular. Isso em 15 dias ele já teve uma perda de 30% de massa muscular. Imagina depois a gente ter que trabalhar para recuperar toda essa massa perdida. É bem complicado. Então, com o aumento da expectativa de vida da população mundial, nós também estamos encarando problemas como a sarcopenia dentre os indivíduos. No ano de 2000, estima-se que 71 milhões de indivíduos já estavam na faixa etária dos 80 anos. Para 2030, essa estimativa é de 202 milhões de pessoas atingidas essa faixa etária segundo a ONU. É bem significativo. Os dados, por exemplo, da Fiocruz recentes apontam uma prevalência de sarcopenia de 17% nas mulheres, 28% nos homens, embora a maioria dos estudos mostrem que a prevalência da sarcopenia é maior entre as mulheres. Mas a gente sempre tem que trabalhar para ambos sexos, sexos biológicos aqui falando. Essa figura aí ao lado, por exemplo, da perna do indivíduo, é relacionada a um estudo que mostra que os homens precisam trabalhar muito mais a musculatura da perna para manter a cognição funcionando bem, o cérebro funcionando bem. Com o avanço da medicina esportiva e a nutrição esportiva, nós temos enxurrada de estudos recentes nas últimas décadas sobre o sedentarismo, o impacto da atividade física na população da meia-idade ou da terceira idade. Nós temos estudos recentes mostrando que indivíduos ativos têm uma resposta imunológica muito melhor relacionada ao Covid, até a ação da vacinação é melhor para os indivíduos ativos. Nós temos estudo recente, agora de 2023, mostrando que a falta de atividade física impacta diretamente na saúde cardiovascular. Temos estudos mostrando como que a cognição, depressão, distúrbios emocionais estão relacionados também à falta de atividade física, à perda de massa muscular. Então é bem impactante. A gente precisa realmente abordar um pouco melhor isso aí profissionalmente, dentro da alimentação, dentro da saúde. E, obviamente, no campo da nutrição, nós também temos que abordar individualizadamente, dentro das peculiaridades de cada indivíduo, faixa etária, comorbidades, doenças, a perda ou não de massa muscular. Se a gente vai abordar só com alimento, qual tipo de proteína, a gente precisa melhorar o aporte de proteína, aporte de vitaminas, minerais para manutenção da massa muscular, mas isso é muito individualizado, é interessante sempre ter o acompanhamento profissional do nutricionista, do médico, a equipe multiprofissional, treinador físico. A gente pode às vezes precisar de suplementação proteica, com whey protein ou uma proteína de base vegetal, a gente não precisa ficar preso à carne especificamente, mas isso precisa ser trabalhado individualizadamente. Cada indivíduo tem suas peculiaridades e a gente vai abordando isso também dentro da área da nutrição, um acompanhamento bem direcionado. E se vocês não estão convencidos ainda, deixa a imagem aí ao lado. O Arnold, acredito que todos conheçam, a moça ao lado é a Wendy Ida. Os dois já estão na faixa etária entre os 70 e 80 anos de idade e vocês podem ver que estão aí com massa muscular preservada. Eles têm, obviamente, o histórico de décadas aí de prática de atividade física, alimentação, aporte proteico adequado,
tiveram profissionais sempre orientando eles também, pelo que eu conheço da história deles, né, em relação à saúde, mas é possível sim a gente chegar lá, seja com 20 anos de idade, 40, 60, não importa, a gente tem que trabalhar sempre, manter o corpo ativo, manter a massa muscular preservada, se alimentar bem, procurar sempre que necessário o auxílio de algum profissional da área de saúde para também ir fazendo algum ajuste em relação a questões de saúde, mas a gente consegue chegar lá sim, tá bom?